Hoje vou trazer para vocês um gibi que vamos sair um pouco da nossa zona de conforto, mas eu garanto a vocês que vai valer muito a pena, pois trata-se de uma belíssima história, uma pegada um pouco gótica e que recentemente virou um quadrinho. Não estou falando de nenhum super-herói. É uma obra que muita gente conhece, mas não sabia que esta obra inspirou canções, filmes e o livro agora virou recentemente um quadrinho. Eu estou falando deste quadrinho maravilhoso que é O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Essa obra aqui, esse quadrinho, ele veio de um livro, e esse livro ele foi publicado no ano de 1847. Meus amigos, estou falando aqui de uma história do século XIX. E como esse quadrinho chegou ao meu conhecimento? É uma história bem curiosa. Recentemente eu recebi um vídeo de uma intérprete brasileira, e diga de passagem, uma excelente voz, que é a Ana Max. E ela ganhou aí há pouco tempo um prêmio num programa de TV aberta, e ela fez uma belíssima interpretação de uma música que foi gravada no ano de 1978 por uma cantora britânica chamada Kate Bush. E a interpretação dela me chamou muita atenção e eu fui atrás do clipe original, né, da cantora que gravou isso aí, fez muito sucesso no início dos anos 80. E eu lembrei que existia um livro. Né? Essa cantora, a Kate Bush, ela se inspirou, uns dizem que foi no livro que ela leu, outros dizem que foi numa obra cinematográfica que foi feita no ano de 1939. Existe também um filme dessa obra mais recente, que é esse que foi o que eu assisti, no ano de 2009. Enfim, o que isso tem a ver com o quadrinho? É que, ao rever os vídeos dessa cantora, eu lembrei do livro. E, pesquisando sobre o livro, decidi ler. Né? A história, assim, formidável. É um romance, ele é classificado como um romance, mas é um romance bem atípico, né? Principalmente da época que ele foi escrito. Né? Tem uma pegada gótica, os personagens são as personalidades muito fortes, muito carregadas. Né? Uma história de amor, mas que envolve muito drama, muito ódio em volta desse amor. E daí, ao ler esse livro, eu descobri que foi lançado no ano agora de 2023 um quadrinho HQ sobre o filme. E eu rapidamente comprei, achei na Amazon e li. E olha, é um resumo. O livro ele tem 368 páginas, o quadrinho tem 90. Mas assim, ele sintetiza bem, consegue captar todos os elementos, né, que traz essa obra. Então, hoje, vamos deixar um pouco o super-herói de lado e vamos conhecer um pouco mais sobre essa história que eu super recomendo, não só o quadrinho, mas o livro, o filme. E antes de continuarmos, quero pedir a você, se não é inscrito nesse canal, se inscreva, dá aquela força, curta, compartilha, mostra esse vídeo para os seus amigos, né, aqueles que gostam de grandes obras literárias, também gostam de quadrinhos, vai se interessar bastante.
Então vamos dar uma breve olhada. Então aqui é uma história que já começa com um tema assim bem denso, que é com relação ao preconceito, né? Onde aqui nós temos uma região rural aí da Inglaterra e o Heathcliff ele é trazido pelo dono aí da localidade e ele é um rapaz, um jovem de origem cigana. Mas ele é levado para o casarão para ser criado como um filho. A filha, né, desse senhor, Catherine, ela é uma criança bem, digamos assim, impetuosa, mas de cara ela se apaixona aí pelo amor de criança, né? A princípio um amor de irmão, por Heathcliff. Mas já o seu irmão, são dois irmãos, o mais velho, Hindley, já o vê aí como uma ameaça, né, de ter tomado o amor do seu pai, a atenção da sua irmã, e passa a persegui-lo e a tratá-lo como se fosse realmente um serviçal da casa. Esse irmão, né, o Hindley, é mandado para uma escola fora lá da região para estudar, e assim o Heathcliff e Catherine crescem, né, digamos em paz, né, temporariamente, e o amor entre eles vai amadurecendo a cada fase da vida. Chegando aí quase na fase adulta, Catherine, ela sofre um ataque de um cachorro de uma fazenda vizinha. O dono da fazenda a acolhe, né, e vai cuidar dos ferimentos, que vai ser o seu futuro marido, né, o Edgar Linton. E Heathcliff já começa a se sentir ameaçado. Por quê? Lá é uma fazenda, né, desse senhor Edgar Linton, um povo muito mais rico, e Catherine passa alguns dias lá e fica encantada aí com o luxo, a riqueza do local. Sem falar que o senhor Edgar Linton aí já se apaixona por ela. E após isso, Catherine ela começa a ficar dividida entre o seu amor de infância e digamos assim, a intenção de ter uma vida melhor, né? Uma vida de riqueza, de luxo, né? E um homem também que a trataria bem, porque o Edgar já havia dito que a amava muito. Bom, ela fica na dúvida entre um e outro, e Heathcliff acaba fugindo, né? Achando que ela escolheria casar com o Edgar, que era um homem rico. E assim ele vai embora, ela se casa, né? Passam uns 3 anos, ela se casa, ele retorna, né, no dia do casamento, e também o irmão dela retorna para a fazenda. E ao retornar, né, para a fazenda, com a morte, né, do seu velho pai, ele passa a ser o cabeça, né, o chefe. E de imediato já bota Heathcliff para trabalhar como empregado, no celeiro, né, e trabalhar junto com os outros empregados. Então, isso também é que faz o Heathcliff ir embora, né? Então, seria a vinda do irmão, né, que não gostava, e o possível noivado de Catherine. Aí sim, né, ele vai embora, após 3 anos ele retorna rico, já para traçar aí o seu plano de vingança. A esposa de Hindley, ela morre ao dar à luz, né, e nessa altura a fazenda deles aqui já está em decadência. E Heathcliff acaba se tornando o dono, né? Ele paga lá a hipoteca e acaba se tornando o dono. E aí começa o seu mar de vinganças, né? Contra o Hindley, contra a própria Catherine. Ele acaba se casando com a irmã, né, do marido dela, até por vingança. E ele passa então a perseguir e tentar destruir toda a família. Catherine sofre muito, né, com a volta de Heathcliff, e ela meio que adoece de tristeza e procura não se cuidar, meio que buscando a própria morte. Ela, após um tempo doente, ela vem a falecer e Heathcliff é levado à loucura. Então, ele passa a ter atos mais cruéis com as pessoas, né, ao seu redor, e passa realmente a perseguir todos, né, com frieza e crueldade. Essa história, ela assim, tem umas partes bem pesadas, porque em uma certa altura, né, o amor por ela, aquele amor platônico, não passa, e ele chega ao ponto de fazer exumar o corpo, vai lá,
escava, né, abre o caixão e se agarra e se abraça com os restos mortais de Catherine. Ele chega até a ter um filho com a irmã desse Edgar, né? Só que ela foge porque ele a maltrata muito, né? Ele se torna uma pessoa muito cruel, muito amargurada. E um dos pontos interessantes é que lá, mais pro final da história, uma pessoa que vai, né, ter pousada lá na casa do Heathcliff, à noite percebe que tem uma pessoa na janela pedindo para entrar. Essa parte da janela lembra muito aí o foco da música, né? Da Kate Bush. Então, quem não conhece, depois dá uma olhada. E nessa altura, Heathcliff já também doente, transtornado por esse amor, ele não aceitou a morte de Catherine. Né? E ele tem muitos sonhos com ela. Ela batendo na janela, pedindo para entrar, que ela, né, estava vagando, vindo do mundo dos mortos, e queria estar ao seu encontro. Né? E ao seu encontro estar com ele. E quando isso acontece com esse visitante, diz que tinha uma pessoa batendo na janela e ele chega a abrir e sente uma pessoa tocando e depois vê que não é ninguém, Heathcliff chega à conclusão que é realmente o espírito de Catherine que está por ali. E ele chega até para o coveiro lá da região, diz que quando morrer que ele fosse enterrado ao lado dela e fizesse um furo nos dois caixões para um ficar conectado com o outro. Então, e aqui nós temos uma das cenas também muito fortes, né, onde ele escuta, né, praticamente ele vê a alma de Catherine clamando por ele. Né. E no final ele acaba morrendo, né, essa cena aqui, né, boa parte do trecho da música lembra muito isso aqui. Na verdade, foi inspirado, né. Alguns dizem que a cantora se inspirou no livro, outros dizem que foi nesse filme do ano de 1939, mas enfim, se inspirou na obra para fazer essa bela canção. Que também existe, né, a interpretação do Angra e da banda Genesis, para quem não sabe. Bom, e no final, quando Heathcliff morre, né, acaba sendo um alívio para todos que moram ali, porque, né, ele maltratava todos, né, devido à sua forte amargura. E duas crianças que estavam brincando próximo ao casarão lá, no morro, nos Ventos Vivantes, disse que pareciam ter visto um casal abraçado lá no alto do morro. E que o homem parecia muito com o já falecido Heathcliff. Né? Chega-se à conclusão que, enfim, eles, né, puderam se reencontrar e viver o grande amor só após a morte. Então, assim, é um romance com a carga muito pesada. Né? Aqui você vai ver, assim, os personagens têm personalidades assim, muito fortes, né? Então é algo bem gótico, né? Bem pesado. Mas isso aqui é uma leitura que prende bastante. Eu, particularmente, quando comecei a ler, não conseguia parar. Porque você vai vendo o que é que vai acontecer, você acha que tudo vai dar certo, e de repente piora. E as coisas que acontecem, né, são bem pesadas, assim, as perseguições, o sofrimento, o drama, então que é uma carga bem pesada mesmo. Mas é isso. Então, hoje, né, trouxemos aí algo diferente no nosso vídeo Clássicos em Quadrinhos. E é isso, meus super amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Né? Nós vamos chamá-lo aí de Clássicos em Quadrinhos. De vez em quando eu vou trazer algo desse tipo aqui para a gente, né, sair um pouco desse universo de super-heróis. Então, meu muito obrigado para você que ficou até o final deste vídeo. Um forte abraço e a gente vai se vendo com certeza